Bom, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a construção que o Newton fez para toda a ferramenta dos movimentos de corpos celestes e vamos embasar algumas fórmulas que ele utilizou. Eu vou dar uma abordagem um pouco mais simples, tá? Uma leitura mais completa, eu aconselho vocês a estudar, a lerem, né? Toda a história por trás, a partir da página 51, que vocês vão entender algumas coisas referentes a por que Newton fez isso ou como ele fez, de acordo com o roteiro da escola, tá? Aqui eu vou dar um enfoque mais direto do que nós precisamos na prática final, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, tá? A gente teve Kepler, tá? A gente, claro, teve muitos outros teóricos que fizeram muita coisa boa. Só que aí Kepler veio e, digamos assim, abordou todas essas coisas de maneira mais viável para o ponto final. Ele entendeu a primeira lei de Kepler, que dizia para a gente o seguinte: a primeira lei era chamada de lei das órbitas, tá? Então, nós tivemos aí a lei das órbitas. Depois, nós tivemos a segunda lei, que é a lei das áreas, tá? E, por fim, a terceira lei de Kepler, que abordava o conceito dos períodos. Ou seja, ele foi nomeado como lei dos períodos. Lembrando para vocês que o período, no caso de Kepler e na nossa abordagem em si, é o tempo com que um planeta ou um corpo celeste ele dá a volta completa em torno do astro principal, que no nosso caso seria o Sol, tá? Então este é o período. Mas de um contexto geral, o período é o tempo em que acontecem os ciclos, cada ciclo de um determinado sistema, tá? Independentemente do que seja esse sistema em si. Então nós havíamos 3 leis que nós havíamos abordado na última aula e estudado aos poucos. Em relação à aula anterior, a gente teve, claro, alguns exercícios, como por exemplo, o exercício 11 da página 51, tá? Deixa eu colocar ele aqui para vocês, para a gente fazer uma abordagem aqui, pegando um gancho disso daqui para a gente estudar, tá? Então, em relação à lei dos períodos, por exemplo, nós tivemos esse exercício aqui. E olha só o que esse exercício trouxe para a gente aí na abordagem das leis de Kepler. Ele abordava o seguinte: ó, um planeta Y encontra-se a uma distância de distância R igual a 9 unidades astronômicas do Sol, ou seja, aqui é uma unidade padrão, tá? Essa unidade padrão UA aqui seria a distância básica da Terra ao Sol. Então a gente mede a distância astronômica como sendo, digamos assim, a distância padrão, que é da Terra ao Sol. Lá na página 47 do livro, deixa eu voltar aqui e pegar um print e mostrar para vocês. Ele tem uma tabela para a gente com alguns valores, tá? Deixa eu pegar aqui. Distância está aqui, com alguns valores de distância do Sol e, além disso, de período em dias. Lembrando para vocês que na abordagem do ensino médio, geralmente nós trazemos a relação numérica com valores específicos, tá? Como se o raio fosse de um círculo, mas na prática, na vida real, a gente sabe que é uma elipse, só que a diferença em termos astronômicos é muito pouco, tá bom? Então nós temos a distância da Terra ao Sol como sendo a unidade 1, tá? Como sendo a unidade astronômica. Deixa eu ver se tem aqui o valor exato da distância da Terra ao Sol. Tá aqui, ó. Gente, a distância da Terra ao Sol, tá? É de um raio padrão é de 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros, tá bom? Essa é a distância em metros da Terra ao Sol, tá? Então, esse valorzinho aqui
é a nossa unidade astronômica. Então, todos esses valores que aparecem aqui, ó, inclusive esse 9 aqui, ele é multiplicado por 1,5 vezes 10 a 11, tá? Se você quiser saber o valor exato. Mas não, esse não é o nosso propósito aqui. Agora vamos lá, essa questão ela pede para a gente determinar o período de revolução desse planeta, ou seja, quanto tempo ele demora para dar a volta ao Sol. A gente aqui tem a resposta, 27 anos, mas vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente faz utilizando a terceira lei de Kepler, tá? O raio da Terra ao cubo dividido pelo período ao quadrado é igual ao raio desse planeta Y aqui ao cubo dividido pelo período do planeta Y ao quadrado. Então a gente vai substituir alguns valores, tá? E aí depois descobrir qual é o resultado final, tá bom? Então a terceira lei de Kepler traz essa formulazinha pra gente, que ele diz assim, que o raio ao cubo sobre o período ao quadrado é uma constante. Então depende do planeta, vai ser constante. Então a pergunta seria o seguinte: quanto que vale o raio da Terra? Ora, em unidades astronômicas, como está aqui, o raio da Terra ao Sol é 1. Então fica 1 ao cubo, dividido pelo período que a Terra vai dar a volta ao Sol. Como a Terra, a gente usa um ano como padrão, então aqui vai ficar 1 ao quadrado, de um ano. Isso aqui vai ser igual a quanto? O raio desse planeta ao cubo, que é 9 ao cubo, dividido pelo período desse planeta ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Ora, multiplicando isso aqui cruzado, nós vamos ter o período ao quadrado é igual a 9 ao cubo, tá? Em termos práticos, aqui 9 ao cubo, gente, é 9 vezes 9 que dá 81, tá? Vezes 9, de novo, que vai dar 9, e aqui 72, 729, tá? Então, o período ao quadrado é igual a 729, e aí é só passar esse 2 para o outro lado na forma de raiz quadrada. Ou seja, isso é raiz quadrada de 729. Raiz quadrada de 729 vai ser 27, tá? Ou seja, 27 anos, como está mostrado aqui. Outro ponto aqui interessante ele pede para a gente verificar nessa tabela onde que estaria esse planeta. Se você observar, o raio dele é de 9 unidades astronômicas. Então, ó, ele estaria entre Júpiter e Saturno. Nesse caso, ele estaria mais próximo de Saturno do que de Júpiter, tá? Então, nas órbitas dos planetas, lá como a gente tem como padrão, ele estaria entre Saturno e Júpiter, só que mais próximo de Saturno, porque está mais próximo do 9,5 do que do 5,2, tá? Então ele está bem próximo ali de Saturno. Uma coisa muito importante, gente, se por acaso a gente pudesse pegar um planeta de algum outro lugar e trouxesse para próximo dessas órbitas, a configuração das órbitas dos planetas provavelmente iria mudar, tá? Porque é o seguinte, o que nós vamos estudar agora é chamado de força de atração gravitacional. Então, o que é que Newton descobriu? Vamos pensar no seguinte, tá? Newton, ele descobriu que, imagina o seguinte, quando dois corpos, tá, a uma certa distância estão separados, vamos colocar inicialmente, independentemente da massa dos corpos, mas suponhamos que elas sejam grandes, por exemplo, dois planetas ou uma estrela e um planeta, tá? Então o que acontece? Newton ele descobriu o seguinte, que a distância do centro desses planetas, né? Deixa eu marcar o centro do planeta, tá? Suponha que aqui seja o centro e aqui seja o centro. Então Newton ele descobriu isso analisando, por exemplo, o comportamento lunar, tá? Que a distância entre esses planetas, uma distância d, tá bom? Pode ser R também. Eu vou usar a letra R como está na apostila para não confundir a mente de vocês, mas a letra em si não importa, desde que você entenda que na verdade é a distância, tá? A distância entre o centro dos planetas, dos corpos rígidos. Então esse planeta, eles vão ser atraídos gravitacionalmente, tá? Por uma força F, que a gente vai determinar qual é. E aí Newton descobriu o seguinte, gente, ó, que a força de atração gravitacional entre os corpos é dada da seguinte maneira: é uma constante, tá? Que nós chamamos de constante universal da gravitação universal, constante da gravitação universal, vezes a massa do corpo maior, vezes a massa do corpo menor,
dividido pelo raio ao quadrado. Newton descobriu essa relação entre eles, partindo do princípio de que, por exemplo, a Lua é um corpo massivamente muito grande e ela fica orbitando ao redor da Terra. Então Newton ele descobriu o seguinte: olha, como a Lua está no vácuo, então provavelmente ela deveria ter um movimento retilíneo uniforme. Se ela tivesse um movimento retilíneo, ela não teria esse movimento circular ao redor da Terra. Então, Newton presumiu que existia alguma força que atraía, por exemplo, a Lua para a Terra e não deixava essa força ser grande o suficiente para vir para a Terra e se chocar com a Terra, e nem tampouco essa força seria fraca o suficiente para que a Lua pudesse escapar da gravidade da Terra. E aí, com várias manipulações e tudo mais, ele descobriu essa relação aqui. E aí eu vou até pegar um print aqui da página 52, tá, gente? Para nós analisarmos algumas observações em relação a essa expressão, tá? Eu vou pegar aqui para ler com vocês e explicar ela passo a passo. Então as relações eram basicamente essas aqui que eu estou importando aqui para o nosso quadro de desenho, tá? Ó, com base em suas leis, as leis de movimento de Newton, quais foram as que nós estudamos? Primeira lei, lei da inércia. Então um corpo tende a permanecer em repouso e aí só vai sair do repouso caso seja imposto sobre ele uma força diferente de zero, tá bom? Ou seja, ou o corpo vai estar parado, ou ele vai ter um movimento retilíneo uniforme, desde que não haja força atuando sobre o corpo. A resultante de todas elas tem que ser nula. Se tiver uma que não se não for nula, então nós não teríamos isso. Aí se não tiver uma força igual a zero, a resultante não for igual a zero, recai na segunda lei de Newton, a lei da dinâmica. E aí teria também a terceira lei, a lei da ação e reação. Então, com base nessas três leis e com base nas leis de Kepler, que eu mostrei para vocês na última aula, estamos comentando ela aqui de novo, tá? Newton conseguiu explicar uma equação matemática para a força de atração Terra-Lua, chamado de F, essa força. E chamando de F essa força e de F o seu módulo, tá? Sem o vetorzinho em cima, ele concluiu três observações importantes. Primeiro, a força é proporcional à massa da Lua, tá? Bom, a força também é proporcional à massa da Terra e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a Terra e a Lua. E por que isso aqui é relevante, pessoal? Isso aqui é relevante por quê? Porque quanto maior a massa dos corpos, maior é a força gravitacional, mas quanto mais distante os corpos estiverem um do outro, menos vai ser a atração gravitacional. Portanto, a gente pode descrever a força como sendo assim, tá? Esse símbolo aqui, ele é o símbolo do proporcional, tá bom? Não é o infinito, tá? O infinito é fechado. E se vocês perceberem aqui, ó, há uma mudança na ordem aqui, tá? A ordem da fórmula não importa. Algumas vezes vocês encontrarão a fórmula descrita da seguinte maneira: constante gravitacional vezes a massa 1 vezes a massa 2 dividido pela distância ao quadrado, tá bom? As letras não importam desde que você entenda que a força é proporcional, a proporcionalidade dada por essa constante, tá? As massas, ao produto das massas, produto é multiplicação, e pelo inverso, então divide-se, né, pela fração do inverso do quadrado da distância. Outro ponto que é importante ressaltar aqui para vocês é que algumas vezes os corpos, tá, gente, terão massas muito inferior à do segundo corpo. Ou o primeiro é muito grande e o segundo pequeno, ou o primeiro é muito pequeno e o segundo é muito grande. Quando isso acontece, a gente vai poder negligenciar, excluir uma das massas do cálculo, e é isso que a gente vai ver já já no nosso próximo ponto, na nossa próxima abordagem. Aí vocês vão perceber o seguinte: se eu quero calcular a atração gravitacional, a força de atração gravitacional entre corpos, eu só uso essa fórmula aqui. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é essa constante G, ela tem um valor específico, tá? 6,67 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 11, tá? E aí nós vamos usar os padrões, ó, Newton por metro quadrado, Newton metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado, tá bom?
essa aqui é a unidade dele. E esse aqui é o valor específico. Alguns livros ou exercícios podem dizer 6,7, tá bom? No lugar de 6,67, que seria uma aproximação um pouco maior, tá bom? Mas o padrão é 6,67. Lembrando que isso aqui também é um valor aproximado para isso. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como que a gente calcula na prática o valor da gravidade, tá? Vamos pegar o exemplo, o exercício 17 aqui do livro. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um exemplo da internet, que é do livro, eu deixo para vocês fazerem depois, tá? Vou pegar aqui um exercício. Então o exemplo ele diz o seguinte, ó. Calcule a força de atração gravitacional, né? Então calcular F entre duas massas de 500 kg distantes 5 metros uma da outra. Então a fórmula da força gravitacional é a constante vezes a multiplicação das massas. Nesse caso aqui as duas massas são iguais, tá? Dividido pela distância delas ao quadrado. Então aqui, primeiro, constante gravitacional 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. O produto das massas, ambas têm 500 kg, então vai ficar 500 vezes 500, que é um vezes, dividido pela distância em metros uma da outra, 5 metros aí ao quadrado. Então, multiplicando isso daqui, vai dar o seguinte, eu vou primeiro multiplicar aqui na fração, depois eu multiplico com esse aqui. Lembrando que aqui é um processo matemático agora, tá? Só multiplicar e depois dividir, ou divide e depois multiplica, enfim, a ordem aqui é uma ordem que você achar mais confortável, tá? Então aqui nós vamos repetir, eu vou fazer aqui para vocês verem como eu faria, ó. 5 vezes 5 dá 25, e aí tem 1, 2, 3, 4 zeros, eu vou repetir aqui os 4 zeros no final, vai dar 250 mil, embaixo 25. Bom, quando eu faço 250 mil dividido para 25, tá, o 25 vai dividir por 25 vai dar 1 e repito os zeros, tá? Ou seja, vai dar 10 mil nesse caso. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes, aqui vai dar 10 mil. A gente vai repetir os 4 zeros no final. Transformando isso aqui em notação científica para o cálculo, né, vai ficar 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 1 vezes 10 elevado a 4. 6,67 vezes 1 dá 6,67. E aí, na potência de base 10, menos 11 mais 4 vai ficar menos 7 newtons, tá? E esse aqui é a força de atração gravitacional entre dois corpos distantes, 5 metros um do outro, sendo que esses corpos têm 500 kg de massa. Observe que essa atração gravitacional é muito pequena. 6,67 vezes 10 a sétima é 0,0000667 newtons, tá? Então é um valor ínfimo aí de atração gravitacional. Então percebam que, por exemplo, apesar de que essa força de atração gravitacional ela sempre existe, independentemente dos corpos que possuem massa, gente. Por exemplo, duas pessoas elas vão ter essa força de atração gravitacional, tá? Mas ela é imperceptível, ela é muito sutil mesmo, e é imperceptível porque é uma força que nós chamamos de força fraca, tá? Então a gente não, ela é facilmente rompida. Precisa-se de corpos de massa muito grande para que essa atração gravitacional seja perceptível. No caso, a gente percebe a atração gravitacional da Terra em relação ao nosso corpo por conta da Terra ser um corpo muito massivo. Por exemplo, em relação à Lua, os astronautas
não tem tanta essa percepção gravitacional quanto aqui na Terra, tá? Então perde-se aí essa força de atração gravitacional. Um outro ponto que vale ressaltar aqui, gente, é que apesar de parecer complexo, o processo aqui que eu estou explicando para vocês, pelo menos inicialmente, é um processo de cálculo matemático, tá? Substituir valores e aí a gente faz um cálculo matemático. Deixa eu argumentar outro negócio, outra questão com vocês aqui, é uma questão teórica para que vocês entendam como que relaciona, tá? A questão da fórmula em si, para vocês verem como que ela se comporta. Ó. Olha essa questão. A intensidade da força gravitacional que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicados a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, a nova força seria de quanto, né? Então vamos pensar no seguinte. Vamos lá entender como que funciona esse processo aqui, ó. Nós temos que a força da Terra na Lua é chamada de F, essa F aqui, ó, que nada mais é do que constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa da Lua, tá? A maior da Terra é a menor da Lua, sobre a distância entre elas ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma nova força, uma força F', que vai ser a constante gravitacional, só que a massa da Terra foi duplicada, tá? A massa da Terra e da Lua, ou seja, 2 vezes a massa da Terra vezes 2 vezes a massa da Lua, dividido pela distância dela reduzida à metade, ou seja, agora vai ser r ao quadrado dividido por 2, tá? Aí coloca entre parênteses porque ambas estão ao quadrado. Agora é só resolver esse cálculo. Percebam que vai ficar constante gravitacional vezes 4 vezes as massas dividido pelo raio ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, 4. Tá? Lembre-se das regras de frações, tá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso do de baixo. Nesse caso aqui, repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso de baixo, vai ficar 4 sobre r ao quadrado, tá? Então aqui ficaria um 1 aqui embaixo. Ou seja, 4 vezes 4 daria 16. Então vou colocar o 16 aqui na frente, constante gravitacional, o produto das massas sobre o raio ao quadrado. Percebam que esse 4 com esse 4 aqui deu 16. Aí eu coloquei ele aqui na frente, tá? Repeti o GMM, embaixo r ao quadrado. Só que isso aqui, ó, é a fórmula para a força original. Ou seja, isso é 16 vezes a força original da Terra com relação à Lua, tá? Então percebam que existe esse acréscimo aí. E aí nós temos a alternativa A, 16F, tá? Então, apesar de ser uma questão um pouco com letras, né? Só letras para a gente utilizar aqui, com relação a, claro, duplicar e dividir pela metade, a gente tem aqui um cálculo também. Agora, o próximo ponto a gente entendeu o seguinte. Bom, se ao invés de a gente analisar em relação ao modo geral, que seria o campo gravitacional em relação a todos os corpos na gravitação universal, a gente vai perceber o seguinte. Primeiro, a atração gravitacional ela é uma força, tá, gente, de campo. Isso significa que a todo momento os corpos estão sendo atraídos para o centro da Terra, tá? Então, apesar de estar meio torto aqui as linhas, todos estão atraindo para o centro aqui, tá? Então, todos estão sendo atraídos aqui para o centro da Terra. Então, deixa eu pegar uma imagem do livro que vai estar mais bonitinha, as setinhas aí para vocês entenderem a questão da força gravitacional, tá? Das linhas de campo. Então, a Terra, ela tem um campo gravitacional ao seu redor, tem campo magnético, tem várias informações, mas nosso foco aqui é entender o campo gravitacional, tá? Então aqui nós temos o campo gravitacional ao redor da Terra, que atrai todos os corpos próximos da Terra e sobre a Terra, tá? Apontando para o centro da Terra. Nós, claro, não afundamos na Terra porque existe o empuxo do solo que não deixa a gente descer, né? Força normal que não deixa a gente descer em relação ao solo, tá? Bom, a gente tem algumas observações em relação ao campo gravitacional. Primeiro, nos pontos onde as linhas de campo estão mais próximas uma das outras, o campo é mais forte.
No caso, aqui vocês observem que o desenho aqui tá bem mais espaçado aqui, tá? Mas percebam que essa distância aqui, ó, mais longe aqui da Terra, essa distância é menor do que essa, ou seja, quanto mais próximo da Terra, maior é a atração gravitacional. Segunda observação, as setas mostram a direção e o sentido, tá? Um corpo colocado em um ponto nas proximidades da Terra, por exemplo, uma maçã, uma pessoa, uma pedra, enfim, será acelerado na direção e sentido da linha, ou seja, sempre em direção ao centro da Terra. É estranho falar, por exemplo, nesse desenho de sempre para baixo, por quê? Porque se você estiver nesse ponto aqui, no caso você estaria indo para cima, né? Mas com relação a gente no mundo real aqui, tá? Por exemplo, vocês na casa de vocês, eu aqui na minha casa, essa direção é sempre para baixo, tá bom? O sentido e a direção é para baixo. Terceira observação, o módulo do campo gravitacional terrestre em determinado ponto varia com a lei do inverso do quadrado da distância, que é essa leizinha aqui, ó, o inverso do quadrado da distância. E a quarta, na superfície da Terra, o campo gravitacional varia de lugar para lugar. Assim, sobre grandes jazidas de chumbo, seu valor é ligeiramente maior do que a média. Sobre grande caverna, seu valor é menor. Em outras palavras, pessoal, o que isso quer dizer, gente, nessa quarta observação, é que a gravidade na superfície da Terra ela é variável. Em alguns pontos ela vai ser maior do que outras. Depende da composição do solo e depende também se tem solo ali embaixo, né? Então, dependendo da região, a gravidade vai ser maior do que em outros, tá? E aí é um detalhe importante. Então, em algumas regiões você vai pesar mais do que em outros. Mas esse valorzinho aqui, pessoal, não é um valor grande, tá? É um valor bem pequeno, então não faz tanta diferença no ponto geral aqui. Um outro detalhe aqui que eu quero conversar com vocês é a relação com a força-peso. Lembrem-se que nós estudamos a força-peso e ela é descrita como sendo o produto da massa pela gravidade. Quando um objeto, por exemplo, está sobre a Terra, né, ou perto da Terra, a gente vai perceber que a única força que está atuando sobre esse corpo é a força gravitacional. Ou seja, nesse caso nós podemos dizer que a força gravitacional é igual à força-peso, tá? E como consequência dessa afirmação, dessa relação entre essas duas grandezas, a gente vai perceber o seguinte, ó, que a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa da pessoa, por exemplo, dividido pelo raio ao quadrado, isso aqui, pessoal, é igual ao quê? É igual a força-peso, que é massa vezes gravidade. Vejam que a massa da pessoa é indiferente, tá? Ou seja, nós podemos concluir que a gravidade do nosso planeta é a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado. Então, se vocês pegarem, por exemplo, se a gente for no Google e pesquisar, vocês vão perceber o seguinte, ó, que a massa da Terra, deixa eu pesquisar aqui que eu não sei de cabeça, tá? Massa da Terra. A massa da Terra é 3, vou aproximar aqui, ó, 3,6 vezes 10 elevado a 51, tá? E lá, o raio da Terra 6371. Então, de acordo com o Google aqui, no primeiro site que apareceu aqui, 6371 quilômetros, tá? Só que aqui em vez de quilômetros a gente tem que usar metros. Mas vamos lá. Então, o seguinte que a gente tem que fazer é o seguinte cálculo. A gravidade na Terra vai ser 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes a massa da Terra, 3,6, está aproximado, vezes 10 elevado a 51, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, ou seja, 6,4, eu vou arredondar aqui, tá? Vezes 10, aqui eu tenho 3 dígitos e eu vou ter mais 3 do quilômetro, então fica 6, tá? E aí a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Nós vamos fazer essa multiplicação e divisão, tá? Eu vou usar uma calculadora aqui para ser mais rápido. Então vai ficar assim, ó, 6,67 vezes 3,6 vai dar 24,02, tá? Vou colocar aqui o resultado.
0,02 vezes 0,12, desculpa, vezes 10 elevado a 51 menos 11 vai dar 40, tá? Dividido por 6,4 vezes 10 elevado a 6. Aí a gente vai efetuar essa divisão. Esse valor de cima dividido pelo de baixo, 6,4. 6,4, deixa eu ver aí. 6,4 vai dar 3,75. Ah, tá, gente. Ah, esqueci de levar o quadrado aqui, ó. Pera aí. Então, mudando aqui, esqueci de levar o quadrado. 6,4 vezes ele mesmo vai dar 40,96 aqui, gente, ó. Então, aqui, 40,96, tá? Então, quando eu dividir 24,012 por 40,96, o resultado vai dar 0,58. Mas mesmo assim não era para dar isso. Deixa eu ver aqui. 6,67. Você está explicando, você está calculando a força gravitacional da Terra? Isso, estou explicando para vocês como que a gente calcula a força gravitacional da Terra. Não a força, né? A aceleração gravitacional da Terra. A força é dessa maneira aqui, como a gente calculou antes, ó. Deixa eu ver aqui no início, tá? Na primeira aqui. Oi. Tem uma pergunta. O G em forma vai ser a constante gravitacional. Sim. O G normal vai ser a força da gravidade da Terra. Não, esse G maiúsculo é constante gravitacional. Tá? É constante gravitacional. 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse G minúsculo aqui é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esses dois aqui, gente, nenhum dos dois é força, tá? Esse de cima é a constante gravitacional, é uma das 3 constantes básicas da física, tá? Esse G minúsculo é a aceleração da gravidade. Isso significa o seguinte: se você solta um objeto, tá, a uma determinada altura da Terra, não no solo, mas você solta em cima da Terra, seja em qualquer posição aí próximo da Terra, esse corpo vai adquirir uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada segundo, a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo, tá bom? Então, não é força, tá? É a aceleração da gravidade. O que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte: como que a gente faz para calcular como que a gente sabe que isso aqui é 10, né? Isso aqui é feito da seguinte maneira: fazendo com que a força da gravidade, a força da atração gravitacional seja igual à força peso, tá? Por este motivo, a gente tem aquela relação que foi feita agora há pouco. Qual é? A constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo de uma pessoa, por exemplo, tá? De um corpo, dividido pela distância ao quadrado, é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Então, se eu pego essa massa que está multiplicando e passo para o outro lado dividindo, ela vai simplificar. Portanto, a gravidade aqui do corpo, a aceleração da gravidade que um corpo sente sobre a Terra vai ser igual a quê? A constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado, tá? Aí, como que eu faço para descobrir o valor específico? A gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que é o valor da constante gravitacional, vezes a massa da Terra. Deixa eu pesquisar aqui de novo a massa da Terra. Professor, tecnicamente esse resultado tem que ser 10, né? 10 Não, metros por segundo ao quadrado. não tem que ser 10, vai ser aproximadamente 10, tá? Eu pesquisei aqui de novo e esse valorzinho aqui tá errado, não é 3,6 não, tá? O site que me forneceu lá estava errado. O valor é aproximadamente da massa da Terra é 5,9736, tá? Vezes 10 elevado a 24. Então o valor que eu estava vendo lá estava totalmente errado. É por isso que não ia dar o valor certo, tá, gente? Então esse valor aqui está errado. E aí divido pelo raio da Terra. Só um minutinho, ó. O raio da Terra é 6,4 vezes 10 a 6, tá?
Vou até precisar de novo aqui para ter certeza. Raio da Terra e notação científica. É isso aí, 6,4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6,4 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado, tá? E aí a gente tem que resolver esse cálculo aqui. Claro, esse cálculo aqui na mão, manualmente, fazendo ele manualmente, é meio chato de fazer, tá? Por isso que a gente usa uma calculadora, tá? Se eu usar uma calculadora, ó, 6,67 multiplicado por 5,9736 vai dar 39,843912, tá? Vezes 10 elevado 24 menos 11 vai dar 13. Dividido por isso aqui ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, 6,4 vezes 6,4 vai dar 40,96 vezes 10 elevado a 12, tá? E aí, pessoal, quando a gente dividir, ó, tá vendo que 39,84 é quase 40, ó, e aqui é quase 40, ó, aproximadamente 40. Então, 40 dividido para 40 daria 1. 10 a 13 dividido por 10 a 12 daria 10. 1 vezes 10 daria 10. Tá? Mas vai dar um valor aproximado. Então, a gente dividiria 39,84, 39,12 por 40,96. E aí o valor vai dar aproximadamente 0,97, tá? 0,97 vezes 10, ó, 13 menos 12 vai dar 1, vezes 10 a 1, ou seja, isso aqui vai dar aproximadamente 9,7 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, gente, com as aproximações, é claro que foram feitas aqui, dá 9,7. Por isso que nós utilizamos o valor da gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ficou alguma dúvida agora? Senhor, só tem uma pergunta pro senhor. Sim. O primeiro conteúdo que você deu sobre isso, que você mostrou sobre órbita, essas coisas, Aham. só pra eu ter um raciocínio, foi a teoria. Sim. Ali não tinha forma, não tinha cálculo. Esse conteúdo agora que você mostrou pra gente vai ser como calcular a gravidade dos planetas, essas coisas, é isso? Isso. O que a gente fez no início? A gente viu quais são as leis que descrevem o movimento dos planetas, tá? E não só dos planetas, mas de asteroides, de corpos celestes de um modo geral, estrelas, enfim, tudo. Porque a gente precisa entender que não é só os planetas que giram no espaço, tá? Existem também as estrelas estão circulando, as galáxias estão circulando no espaço, andando aí de forma não aleatória, mas seguindo os princípios que as leis de Kepler indicam para a gente, tá? As leis de Kepler, ela dá uma ideia de como eles se movimentam, tá bom? Aí o que acontece? A continuidade disso entra a partir do momento em que Newton, observando o movimento da Lua, ele escreve então a atração gravitacional, a força de atração gravitacional entre os corpos celestes, a partir da observação que ele teve da Lua. Com essa observação que ele teve da Lua, ele descobre, né? A gente tem primeiro as leis que regem, tá, os movimentos. Essas leis aplicadas às observações dos corpos celestes. Claro, primeiro, as observações levam às leis, tá? E aí, em casos específicos aqui, para a observação da Lua, da Terra e a Lua, Newton concluiu que a atração gravitacional era proporcional às massas dos corpos, tá? As massas dos corpos do planeta e da Lua, tá? Da Terra e da Lua, sobre a distância entre eles ao quadrado. E essa conclusão, juntamente com a força-peso, nos leva à aproximação da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente utiliza aí desde o início que vocês começaram a estudar física, a gente utiliza essa constante. E agora vem a explicação do porquê que a gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá?
Lembrando que é mais próximo de 9,7 de 9,8, tá? Mas aí, arredondando, a gente dá aquela arredondada legal para 10, porque multiplicar por 10, dividir por 10 é mais fácil do que multiplicar por números decimais e dividir por números decimais. Então é só uma simplificação para melhorar o nosso cálculo. Então a gente foi, primeiro, com teoria, as observações teóricas que foram vistas, tá? Chegamos à parte matemática do processo de análise dos corpos celestes. E isso aqui não se aplica só aos corpos celestes, mas todos os corpos de uma maneira geral, tá? A nossa aula vai até 5h35 ou 5h25, gente? 5h35. 35. Certo, então a gente vai encerrar por aqui. Vai ter uma atividade para vocês lá no Classroom, tá? Sobre esse conteúdo da força de atração gravitacional. Percebam que tem a parte de leitura que é necessária, que são as leis, que são como foram feitas as observações. E existe a parte matemática, como calcular. E aí, como calcular, vocês viram aqui, que é bem tranquilo. Basta você substituir os números, multiplicar, elevar ao quadrado e dividir. Então, se você seguir a ordem natural de fazer as contas matemáticas, você não tem como errar, tá bom? A não ser que você esteja aí sem prática de fazer cálculo. Mas aí é bem tranquilo, tá certo? Então a gente vai encerrar a aula por aqui.